Livro 2 Corações Fendidos. Capítulo 1. Gastão dos Menil, no seu gabinete de estudo, depois do violento diálogo com a esposa, foi acometido de inenarrável dissabor. Viu, por todo o sempre, desarvorado o áureo bergantim de todas as suas esperanças mais fagueiras, destruídas de chofre, como por efeito de um abalo sísmico, todas as venturas terrenas. Entrechocavam-se-lhe no cérebro os pensamentos, víboras de chamas, como relâmpagos em nimbos lutuosos, a culminar no auge da consternação, quase o atirando ao sorvedouro da loucura. Tinha sido cruel com Heloísa, reconhecia-o, mas a dor o alucinava, apresentando-se-lhe à mente conturbada a figura de Otelo, 21, nota, personagem de Shakespeare que matou a própria esposa Desdémona, vitimada pela calúnia. Eis a definição: ciúme é um monstro de olhos verdes. Fim da nota. Tornar-se-ia verdugo da adúltera se não fora o débil e cândido René, cuja lembrança lhe enternecia o coração, impedindo-o de tornar-se o choricida. Traído! Como esquecera facilmente a perjura, logo que se ausentara do lar, onde deixara acorrentada a alma leal e saudosa. Confiara demasiado naquela que julgara o protótipo da fidelidade, intangível ao mal, à desonestidade, celestial no espírito e no físico, e, no entanto, tivera a desfaçatez de introduzir um amante nos próprios aposentos conjugais. O ultraje fora imenso e imperdoável. Por que não a apunhalara em silêncio, como se esmagasse asquerosa áspide quando se lhe aproximara? Por que não desafrontara a honra com a vida da pérfida? Não se iludira nos conceitos referentes à sociedade e às mulheres. A corrupção contaminara todas as almas, poluíra todos os corações. Não havia virtude, apenas existia um simulacro de retidão de caráter perante o público, mas a sorrelfa, pela calada das noites, nas alcovas sombrias, predominava a impureza ou o desejo de fruir prazeres ilícitos. Odiava a infiel, execrava-a. Mas como prosseguir vivendo com a chaga viva e corrosiva da desonra, sentindo no imo um vácuo incomensurável que absorveria todos os oceanos reunidos, ouvindo o fragoroso desmoronar de todos os sonhos, de todas as ilusões que arquitetara para um lar honesto? Reconhecia haver esposas dignas de compaixão, vítimas obscuras de maridos corruptos e brutais, levadas ao desvario pelo anseio de encontrar um átomo de felicidade nos carinhos de um amante dedicado, pois o coração humano tem sofreguidão de carícias e ternuras. Mas ele prezara sempre a companheira, nunca lhe dera um dissabor, consagrava-lhe afeição profunda, adorava-a como um crente a uma entidade paradisíaca, e por isso não encontrara dirimente para o seu crime asqueroso. Fora violento para com ela, expulsando-a de sua presença, mas a afronta recebida endoidecia-o. Não punha termo ao próprio martírio para que o filhinho idolatrado não fosse entregue à mãe adúltera ou ao influxo do amante, que não saberia guiá-lo na senda do dever e da honra, maculando o seu nome e o nome dos seus ancestrais, que timbravam na fidalguia pelo sangue e pelo caráter impoluto. Não queria deixá-lo só, abandonado aos azares do destino, enfermo e dominado pela pérfida que o concebera. Percebeu, de súbito, o tropel dos corcéis conduzindo a liteira em que Heloísa ia partir para o solar de Argemon, onde foram tão venturosos. Repentina angústia lhe constringiu o coração, e os olhos se lhe marejaram de lágrimas copiosas e quentes. Por que não deixar amanhecer para fazê-la cumprir a sentença, se não por piedade, ao menos para que os servos não compreendessem que a expulsara?
A noite era caliginosa, ameaçava a borrasca. As derradeiras palavras de Heloísa atingiam-lhe a mente com ressonância clangorosa. Deste crédito a infames caluniadores antes de averiguar a verdade, mas muitas lágrimas verterás tardiamente, quando não for mais possível uma reparação. Por que, sendo culpada, dissera aquelas palavras com a nobreza das almas puras e impecáveis? E se fosse inocente? E se, realmente, Ariel e Fabrício, com intuitos ignorados, houvessem urdido contra ela uma aleivosia aviltante? Tornar-se-ia homicida sem remorsos para punir os perversos. Um tremor de coreia percorreu-lhe o corpo, parecendo-lhe que a própria alma convulsa fora atingida por avalanche glacial, rolada dos Andes, lacerando-a, esmagando-a, pulverizando-a. Sentiu uma vertigem, como se estivesse resvalando precipitosamente em despenhadeiro alcantilado, sem ter um arbusto, uma teia sutil de aracnídeo para segurar as mãos crispadas numa hiperestesia nervosa. Chegou à janela assim que lhe foi possível e, a uma centena de metros, viu a liteira que se afastava, iluminada por 2 lanternas rubras, mal distinguindo a silhueta dos animais e dos lacaios, não lobrigando nenhum vulto dos que se ocultavam no interior do veículo, que lá se ia lentamente pela estrada deserta e adormecida. Estava consumada a sua desdita. Separava-se, como inimigo implacável, da única mulher que havia idolatrado, admirado, considerado sem restrições e à qual confiara o lar, o nome, a alma, os sonhos, as esperanças. Inocente ela? Não, desgraçadamente. Se o fosse, altiva como era, ter-se-ia defendido heroicamente, para não ser repudiada por ele e pela sociedade. Sobretudo, para não se apartar de René, a quem parecia adorar. Não, era positivamente culpada, criminosa, perjura, maldita. Mas por que o havia substituído por outro, sabendo quanto ele a estremecia? Quem era esse amante privilegiado? Um sobrinho do doutor Gontran, asseveraram os zelosos servos. Como se insinuara ele no coração nobre de Heloísa? Por que se desvelara pelo tratamento da criança? Teria predicados físicos e intelectuais que ele, dos Menil, não possuísse? Haveria de apurar a verdade, saber se o jovem Esculápio fora introduzido, à noite, nos seus aposentos, a pretexto de examinar o pequenino enfermo. A cólera, o ciúme, cegavam-no. Estava como embriagado, narcotizado com as ideias turvas, julgando-se dominado por sugestões satânicas de atrozes vinganças. Sua alma, em plena juventude, arquitetara uma ventura inaudita, um lar sagrado pelo amor, inexpugnável à maldade, um Éden em miniatura, um sacrário humano cheio de conforto e carinho, onde Heloísa imperava como rainha clemente, ídolo intangível à ignomínia. Bruscamente, um outro usurpara-lhe a felicidade, qual se esta houvera sido alicerçada no cimo dos Alpes e se desfizesse em blocos de gelo, que, desprendidos daquela altura, rolassem numa cratera ardente e insondável de um Stromboli. 22, nota. Ilha do norte da Sicília, na qual se localiza um dos vulcões em atividade na Itália. Fim da nota. Em violenta erupção. Por que tão alto colocara a esposa? Por que a supusera a concretização de todos os seus ideais terrenos? Bela, física e moralmente, carinhosa, inteligente, meiga, síntese, enfim, de todas as perfeições humanas? Mas, ai dele, não fora o único homem a notar-lhe a formosura. Outro a cobiçara, e o ídolo de alabastro nível que colocara no santuário da sua alma sentimental e honesta, despenhara-se do alto
e se esfacelara rolando no sorvedouro da perfídia e da vilania. Sua desventura era completa. Não poderia tentar uma separação judicial para que sua honra não fosse poluída nos tribunais, mas saberia tomar um desforço contra o homem que derrocara toda a sua edênica felicidade. A justiça humana, a seu ver, era falha e imperfeita, só cogitando da dor, dos prejuízos materiais, das ofensas corporais, do homicídio, não havendo lei senão para punir a traição à pátria e ao rei, nunca a dos amigos, dos esposos, dos que destroem a ventura alheia. No auge da consternação, atirou-se a um divã, sentindo aniquiladas as forças orgânicas, quando foi chamado à realidade dolorosa por uma criada a cientificá-lo de que o pequenino René acordara sobressaltado, gritando pela mãe. Já passava da meia-noite. As trevas eram intensas, bátegas de chuva, como azorragues brandidos por mãos invisíveis, fustigavam as árvores que apenas começavam a enfolhar-se, parecendo gemer em sordina, ciciar preces incompreensíveis, implorar piedade aos infatigáveis verdugos. Ele correu ao quarto que sempre fora ocupado pela consorte e, coração opresso por saudades pungentes, deparou com o filhinho em pé no leito, estendendo os braços descarnados, como a buscar o colo materno, com as lágrimas a correr pela face esmaecida, como a das efígies dos sepulcros. Gastão ajoelhou-se junto do pequeno leito de René, como se o fizesse diante de um altar sacratíssimo, e, só então, prorrompeu em soluços. A criança assustada tocou-lhe na cabeça e perguntou em pranto: "Onde está a mãezinha? Estou com medo da chuva, papaizinho. Vá chamar a mãezinha para ficar com o seu Renezinho." Dusmenil ergueu-se repentinamente e apertou-o nos braços, beijando-lhe a fronte, molhando-a de lágrimas ardentes. Tentou acalmar-se para infundir confiança ao filhinho alarmado com a sua atitude dolorosa e com a ausência da genitora bem-amada. Quando conseguiu falar, disse-lhe com ternura: "Dorme, meu querido, não tenhas medo da chuva, pois teu paizinho está junto de ti." "Mas onde foi a mãezinha que não está ali na cama?" "Está doente, ficou lá no outro quarto." "Leva-me lá, paizinho. Eu não vou acordar a mamãe, só quero dar-lhe um beijinho, um só." "Amanhã, filhinho. Agora, se ela acordar, pode ficar pior." "Ah, paizinho, se ela aqui não vier, eu vou morrer." "Não, amorzinho, não digas isso. Não tens aqui o teu paizinho que tanto te quer?" "Mas eu também quero a mãezinha junto de mim, até eu ir para o céu." Foi com grande esforço que Dusmenil conseguiu vê-lo adormecer novamente, mas soluçante e de palidez assustadora. Fim do capítulo.